Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 320 e vamos seguir a partir de Ezequiel, capítulo 33, que diz o seguinte: Ezequiel, a sentinela do povo de Deus. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: Quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo dessa terra escolher um homem dos seus territórios para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência e a espada vier tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas, se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Filho do homem, diga ao povo de Israel: é isto que vocês estão dizendo. As nossas ofensas e os nossos pecados são um peso sobre nós, e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem, voltem dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel? Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando na sua justiça, fizer o mal, nada será lembrado das suas ações justas. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se eu disser ao ímpio, certamente você morrerá. Mas, se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e direito, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, agir segundo os estatutos que dão vida e não fizer mal algum, certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e direito, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, morrerá por causa disso. E se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, viverá por assim proceder. No entanto, ó povo de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com os seus próprios caminhos. A razão da queda de Jerusalém. No quinto dia do 10º mês do 12º ano de nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem pela manhã. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então, esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Então diga a eles que assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas detestáveis e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o soberano Senhor:
Tão certo como eu vivo, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas detestáveis que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, os seus compatriotas estão conversando sobre você perto dos muros e as portas das casas, dizendo uns aos outros: Venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. Os pastores e as ovelhas. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens do campo. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor. Estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas já não lhes servirão de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas em uma boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali descansarão em um rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Eu as apacentarei com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não bastam que bebam água límpida? Deverão vocês também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram
pastagem com o seu lado e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas. Cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu farei que elas e os lugares ao redor da minha colina sejam uma bênção. Na estação própria farei descer chuva. Haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão seu fruto. A terra produzirá a sua safra e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o seu jugo e livrá-las das mãos daqueles que as escravizaram. Nunca mais serão saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém as espantará. Eu lhes darei uma terra famosa pelas suas colheitas, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem sofrerão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, o povo de Israel, são meu povo, declara o soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus, declara o soberano Senhor. Hebreus capítulo 13. Exortações finais. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando aqui. Sem saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se do que estão na prisão, como se estivessem aprisionados com eles. Do que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: Nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Assim, podemos dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembrem-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado do estilo de vida deles e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não têm direito de comer os que servem no tabernáculo, pois o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de compartilhar com os outros o que vocês têm, pois Deus se agrada de tais sacrifícios. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos a consciência tranquila e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, peço que orem para que eu seja restituído a vocês em breve. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei ver vocês com ele.
Saúdem todos os seus líderes e todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Salmo 15. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata e ouro, obras de mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mão, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Som algum emitem com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, descendentes de Arão. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, vocês que temem a Ele. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os grandes quanto os pequenos. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou à humanidade. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco os que descem ao silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Provérbios capítulo 27, versículos 21 e 22. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato no almofariz, como o trigo no pilão, não conseguirá extrair a insensatez dele. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com outras pessoas e deixem o seu like. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.